Vocês estão vendo aqui, ó. Ó, passei um, passei outro, passei outro. É isso aqui, é disso aqui que eu tô falando. Se eu viro pra cá, eu tô num absoluto breu. É desafiador, tá? É desafiador. E esse efeito aqui, ó, prismático, que segundo a Oppo, é um efeito para lembrar a cauda de uma sereia, né? Fala, meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior da NET e hoje eu estou aqui para trazer um pouco mais de detalhes sobre esse cara aqui. O último lançamento da Oppo para o mercado nacional é o Oppo Reno 14 5G. Vocês estão vendo aqui que ele já tem esse diferencial, que esse design dele chama atenção, né? Essa coisa meio prismática. Já tem um conteúdo nas nossas redes sociais, um conteúdo vertical, falando do design dele, mas este vídeo aqui eu vou trazer um pouco mais de detalhes, né? Vou falar um pouquinho das fotos e vídeos com baixa luminosidade e outras especificações também, a minha experiência usando ele aqui por alguns dias. Vamos conhecer. Roda a vinheta. Como eu disse aqui antes da vinheta, eu vou trazer sim alguns detalhes, especificações, vou falar da bateria, vou falar do processador, vou comentar de novo detalhes do design aqui que eu comentei lá no conteúdo vertical. Aliás, se vocês não assistiram, assistam, sigam o Loop Infinito no Instagram, no TikTok e a gente tem posta de vez em quando aqui no Shorts, aqui dentro do YouTube. Então, nos sigam também nas redes sociais verticais, tá na moda, né, Brasil? Mas eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre fotografia e vídeo. Olha, gente, esse cara aqui, vamos falar dos sensores e depois mostrar algumas fotos e algumas, digamos, alguns desafios, porque todo mundo sabe que é desafiador fazer foto, primeiro, com baixa luminosidade e depois, quando você tem luzes interagindo com a baixa luminosidade, sabe? Por exemplo, um show. Por exemplo, um local que tá escuro, que tem um monte de luz ali, ó, brilhando. É palco de um show, né? Então isso realmente é um desafio para os sensores. Vamos falar um pouquinho sobre quais sensores que tem aqui e depois mostrar algumas fotos e até vídeo que eu fiz aqui usando ele. Vamos começar pelo sensor principal aqui, que é um sensor de 50 megapixels, tá bom? Ó, câmera principal 50 megapixels com 26 milímetros, um sensor feito pela Sony IMX882. Esse sensor aqui tem uma abertura, um diafragma de 1.8 com estabilização ótica de imagem. Então pode balançar que ele vai estabilizar. Isso aqui é muito importante. Aí a gente tem uma câmera ultra angular, aquela ultra wide, de 8 megapixels, de 15 milímetros, tá bom? Essa aqui com abertura de 2.2, com autofoco também. Lembrando que a principal, ela tem o PDAF, que é o Phase Detect Autofocus, ou seja, ela tem o autofoco bem mais rápido, tá bom? E por fim, ainda aqui na parte de trás, no conjunto traseiro, temos uma câmera telefoto, tá? De 3.5x, ou seja, ela tem um zoom ótico, feito na lente, de 3.5 vezes, tá? Ela tem 80 milímetros. O sensor é fabricado pela Samsung, é o S5KJN5, é o nome do sensor, tá bom? Também de 50 megapixels, assim como a principal, com abertura 2.8 e também tem OIS, o que é muito bom. Quando você dá o zoom, tem que estabilizar, né? Mas se você quiser dar mais zoom, é possível sim. Você vai combinar tanto as câmeras, né? O zoom ótico que tem aqui, os sensores das câmeras, né? E também inteligência artificial para gerar até 120 vezes de zoom. Aí você pode falar, será que fica bom? Eu vou mostrar para vocês o zoom que eu dei num show, na caixa de som do palco. Obviamente escuro, né? Ficar confusão, um show, tudo que um show te oferece de desafio e de vantagens também, claro. Vou mostrar para vocês como é que funciona esse zoom de pertinho lá. Vocês vão ver. Agora, destaque para a câmera frontal desse cara aqui. Tem uma selfie camera, aquela câmera de você fazer as fotos selfie, seus vídeos aí, de 50 megapixels. Olha, gente, para uma câmera frontal ter esse número é muito difícil hoje no mercado. 50 megapixels com 21 milímetros e o sensor é aquele mesmo da Samsung que eu comentei da câmera telefoto. É o sensor S5KJN5, tá? Ele tem um diafragma de 2.0 e tem autofocus. Gente, é muito legal, tá? Eu também vou mostrar aqui pra vocês que chama a atenção. Daqui a pouquinho
Depois das fotos eu vou falar sobre bateria. Não assusta não que tá com 21%, 20% aqui. Por quê? Porque eu tô... Agora são 5 da tarde, né? Quase 6 horas. Vai completar quase 2 dias. Eu não carreguei de propósito, porque eu sabia que eu ia gravar hoje e eu quero provar que aguenta quase 2 dias e depois eu vou falar disso. Vamos lá então, ó. No dia 30 de setembro teve um show aqui no Allianz Parque, aqui na cidade de São Paulo, né? O estádio do Palmeiras. Aliás, nem me fala de Palmeiras, que ganhou de São Paulo ontem, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos focar. Vamos focar aqui, ó. E teve um show de um artista internacional, Kendrick Lamar. E aí foi, tava lotado, viu? Disseram que não ia dar gente, ó. Tava lotado uma terça-feira. E aí, estava eu com esse cara aqui, ó. Eu fui no show, teve uma ação da Oppo lá dentro, e aí eu fiz umas fotos, aproveitei para fazer fotos, uns videozinhos. Vamos lá, vamos começar com, olha só, essa imagem aqui é de né, eles estavam oferecendo algumas comidas lá, então isso aqui ela esfirra, tá vendo? Aqui a gente tem um neon, era um lugar, né, de escuro, com luzes indiretas, então a gente consegue ver aqui ó, o detalhe, tá vendo aqui, ó, a foto tá legal, tá equilibrada, né? E aqui a gente, se eu quiser ver detalhes da foto, eu venho aqui em detalhes, tá lá, ó, o nome do arquivo, quando que ele foi gravado, ela era 8, quase 8h40, porque o evento foi um pouco antes do show, né? Então tá o tamanho aqui, ó lá, ó, dispositivo que foi usado, né? A distância focal 26mm, que eu já comentei que é a da principal, equivalente ao full frame, lá, abertura 1.8, então a gente tem aqui até o ISO, tá vendo aqui, ó, que eu não usei flash, o balanço de branco tá no automático, então enfim, informações de foto para quem gosta, né? Agora vamos para mais foto aqui, cadê? Olha aqui, ó, aqui nós temos uma outra foto que é do mesmo lugar, um pouquinho mais aberto, mostrando que tinha esse negócio, esse tipo um abajurzinho que eles tinham lá também com a marca deles lá. Indiretamente aqui o neon, você tá vendo que ele tá equilibrado, né? Que ele consegue, não fica aquele borrão de luz, né? Óbvio, local escuro, mas ele consegue interagir bem com essa coisa mais escura. Aqui é o palco que a gente quer, era tipo um camarote, né? Não é o palco do show, é o palco do camarote, que ia tocar um DJ aqui depois. Então, o DJ, ele ia tocar nessa mesinha aqui. Você vê que você consegue ver bem o telão de LED atrás, com definição, sem nenhuma luz borrada. A gente consegue ver, inclusive até os pontinhos do LED aqui, quando dá aquela distorcida, dá pra você ver aqui, tá vendo? Ó? E é aquele negócio, né? Tá um local aqui, como eu disse, escuro, né? Aqui, o local que eu estava, tinha luzes indiretas, então tinha várias pessoas. Você tem o desafio que eu comento, gente, é isso aqui, ó. Olha, esse monte de luz que acaba, dificulta pra lente pegar mesmo detalhes, né? Aqui, por exemplo, pro lado de fora, lá do camarote, que você vê a estrutura do estádio, lá do Allianz Parque. Aqui, ó, algumas folhas. Olha só que detalhe. Você consegue ver o detalhe? É bem legal mesmo, olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, gente, na boa, não tem segredo aqui não. Vamos aqui em detalhes? Ah lá, ó. 26 também. O ISO, ele teve que subir naturalmente, né? Porque ele tá num local aberto e muito mais escuro, então ele subiu o ISO aqui. Mas ele conseguiu, ó, ele teve o tempo de exposição, aquela coisa que fica um pouquinho mais aberto o obturador, tudo mais. Então isso daqui, ó, é o dispositivo trabalhando para você, né? Para ficar uma foto legal, né? Aqui mesma coisa, a parede do outro lado, né? Eu tirei de um lado, agora tô tirando do outro, pro lado do camarote, aqui pro lado de dentro do camarote, tá vendo? E tem mais e mais aqui interessante. Só aqui é aquele detalhe que tem do lado de fora, lá do estádio, né? A gente consegue ver aqui, ó. Então, mais detalhes. Essa foto aqui é legal. Vocês estão vendo esse prédio aqui, ó? Isso aqui é como se fosse na sacada ali do camarote que dá pra rua, tá? Que dá pra o prédio de frente ali, tá? Aí a gente vê essa imagem aqui desse prédio. Não vou dar zoom, por quê? Porque eu já fiz isso com o zoom da própria câmera. Olha aqui, gente. Olha essa transição. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui. E olha isso. Olha a distância que eu estava. E eu aqui dando um zoom aqui, eu tô fazendo movimento pinça, né, gente? Mas olha só. Consigo ver a sujeira da parede aqui do negócio. Então aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Olha aqui, ó. Daqui, ó, eu cheguei nisso aqui, ó. Vamos ver o detalhe aqui dessa imagem? Vamos ver. Olha lá, ó. Aí aqui fala, olha lá, ó. 638 milímetros, né?
A abertura é a 2.8, por quê? Porque é a abertura da telefoto. A telefoto tem essa abertura, é uma abertura inferior à abertura da principal, óbvio. É uma telefoto, ela tem uma abertura inferior mesmo em entrada de luz. Mas olha só o ISO, como é que tá. E vocês viram a qualidade da imagem. Vocês viram, tá aqui, ó. Então, ó, vamos para a próxima imagem aqui. Esse prédio aqui, vocês estão vendo que isso aqui, gente, é um prédio tirado da sacada, é uma foto tirada da sacada. Olha só, detalhes. É desse mesmo prédio, só que de um outro ângulo, né? Ó, aqui pegando um pouco da cidade. Isso aqui, ó, é o Nanete, sou eu. Eu vou voltar aqui, peraí, ó, vamos ver. Ô, meu povo, seguinte, estamos aqui fazendo agora um vídeo com a câmera frontal aqui, ó, do Oppo Reno 14. A câmera frontal dele tem 50 megapixels. Estamos aqui no Mirante, que é essa parte, tipo um camarote aqui do Allianz Parque. Daqui a pouquinho o show vai começar, já tá rolando shows de abertura. E tô tirando umas fotos aqui, né, dessa área aqui, que é a região da Lapa, Pompeia. Aqui. Gente, tava escuro lá, viu? Tá de noite, né? Então vocês podem ver a cidade aqui na parte de trás, tá vendo os prédios aqui ao redor do estádio. Então isso aqui, ó, desafiador. E vocês viram aqui, né, os detalhes aqui do óculos, aqui da armação. Vou pôr de novo aqui, ó. Olha aqui. Mas vamos pro show agora que queremos ver imagens lá do gramado, não em cima do gramado, né, que eles põem os tapumes. Mas vamos lá, olha aqui. Aqui, ó, é o momento que o palco tá aceso. Então as pessoas, dá pra ver mais ou menos o rosto das pessoas, a estrutura aqui do Allianz Parque, né? O céu aqui em cima. Olha aqui, ó. Opa, foi pro vídeo sem querer, calma. Olha, Elton do UOL flagrado aqui, ó. Esse aqui é o Elton, jornalista de tecnologia do UOL. Um abraço, meu querido Elton. Então tá aqui, ó. Eu consegui reconhecer o Elton aqui. E é isso, né, gente? É óbvio, alguns rostos estão um pouco mais borrados, que isso aqui são pessoas curtindo um show em movimento, né, gente? Mas você vê aqui, ó, você consegue ver estrutura e tudo mais. E isso aqui, gente, extremamente desafiador. É uma foto realmente no escuro. Vamos passar agora pro vídeo? E, ó, gente, isso aqui é bem desafiador, porque, ó, o palco ele dá aquela apagada, né? Aquela transição de uma música pra outra. O pessoal tá ali curtindo, levanta o seu smartphone, liga a sua lanterninha ali e tal. Esperando a próxima música, você vê que dá uma acendida agora, e o palco tem um monte de interação, tipo, olha lá, começa uma estroboscópica, a luz piscando ali, daqui a pouco vai acender o telão também, e aí é uma mistura de coisas, né, porque você tem, ó, agora, ó, pá, e sai fogo, e tem moving heads lá atrás, e você tem o telão de LED, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, para você conseguir ter, definição nas coisas. Olha como você consegue ver as coisas equilibradas, o rosto das pessoas aqui. Enfim, esse vídeo é curto, já foi. Próximo vídeo, ó, aqui a gente consegue estar um pouco mais claro, né? Porque a imagem do próprio telão tá mais claro, que ilumina mais as pessoas que estão na plateia. Então aqui tem uma mistura de detalhes do palco, né? Do telão, ali das caixas de som na frente. Eles estão bem na frente, então fica difícil filmar o cantor, né, com os dançarinos ali, mas você vê bem ali o braço das pessoas, eles estão descendo agora a escada. Ó, aqui a gente tem uma foto agora, tá? Essa foto aqui a gente vê, bom, deixa eu dar um zoom nela aqui, ó. Você vê o rosto das pessoas aqui, curtindo, né? Obviamente, cai naquela história de quem tá se movimentando vai ficar meio borrado, mas quem tá parado, você vê definição, você vê o escrito aqui do Allianz Parque. Olha, isso aqui, gente, é escuro, gente, tá de noite, tá? Ó, você vê o rosto das pessoas que estão paradas, você consegue ver definição, você consegue ver a galera lá atrás, algum detalhe ou outro lá do camarote, esses camarotes aqui atrás também, enfim. Ó, aqui a gente tem uma foto um pouco mais distante do palco. Também tem aqui, ó, o telão, tudo mais, as pessoas, mesma coisa, mesma situação aqui. Aqui, ó, já tem as caixas de som e é aqui que a nossa conversa vai mudar. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Dá uma olhada nessa foto aqui, a caixa de som, como é que tá? Essa aqui, ela começa aqui, é que eu não tinha percebido, gente. Começa nessa daqui. Tava tão longe que não tinha percebido. Foca nessas caixas de som que estão aqui, ó, de frente pra foto, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, passei um, passei outro, é isso aqui, é disso aqui que eu tô falando. Gente, não vou, né, olha lá, vamos lá.
Qual foi o dispositivo que fez essa foto? Oppo Reno 14 5G. Aqui ele vai mostrar qual foi a distância focal, a abertura que ele usou, o ISO que ele usou. Até que não foi muito ISO não, porque tava uma luz na hora, né? Porque o palco tava mais claro nesse momento. Mas olha aqui, eu não estou brincando. Eu não estou brincando não. Aqui, obviamente, quando você tem uma trama desse tipo, existe sim o uso de IA. Existe. Mas olha o desafio que era. Daqui para aqui. Ó, aqui a gente tem uma foto até meio, né, conturbada, tem fumaça, né, glicerina no ar aqui e tudo mais, galera, tudo com o braço pra cima, curtindo, cada um com seu smartphone na mão, cada um de um jeito, o outro aqui vendendo bebida, entendeu? Olha lá, o pessoal segurando o celular, enfim, são muitos detalhes numa foto, né, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nessa foto. Nessa foto é ótimo. E aqui você vê o cara, ele aqui, ó, com a mãozinha pra cima, tá vendo? Então, no meio da bagunça, você ainda vê o cantor aqui, hein? E mais um vídeo, hein? Olha lá, ó. Ele sempre com dançarinos, né? Então aqui, ó, a gente tava bem próximo do palco, né? Do lado direito do palco aqui. Então, às vezes, via ele só mesmo na direita, porque ele tava ali nessa passarela aqui, ó. Olha lá ele com o grupo de dançarinos e tal. Enfim, sempre muito desafiador isso aqui, né? E pra finalizar, uma foto, gente, do pós. Eu voltei lá pro camarote, já tinha desmontado, o pessoal já tinha saído. E olha como é que eles colocam as coisas em cima do gramado, tá vendo aqui, ó, gente? Então aqui, ó, é uma foto que eu tirei com a Ultra Wide. Então vamos ver aqui, detalhes, né? Ó, distância focal de 15 milímetros, abertura de 2.2, que é a da Ultra Wide. A Ultra Wide, lembrando que ela é de 8 megapixels, tá? Então ela tem menos megapixels do que as outras que tem 50, né? As outras 3 tem 50, né? A principal, a telefoto e a frontal. Essa tem 8 megapixels, então ela naturalmente vai ter um pouco menos de detalhe, mas olha como ela consegue pegar todo o espaço aqui, né, do Allianz Parque, e de forma bem assim panorâmica, né, pra gente ver como é que ficou o estádio vazio depois do show. Vamos fazer um desafio agora? Tô aqui com a câmera frontal aqui, ó, 4K 30, que a gente posta em 4K 30 aqui. Beleza, beleza. Vou deixar aqui HDR, deixa eu ver como é que tá o HDR, vídeo HDR. Vou deixar aqui com flash, porque se tá escuro agora, que vocês estão vendo que tá escuro, vai ficar mais escuro ainda e eu vou gravar aqui. Pode apagar, por favor, Lucas, essa daí. E eu vou manter aqui atrás, ó. Vai ficar tudo aceso aqui, ó. Tudo aceso, que isso aqui acaba atrapalhando, de certa forma, aqui o sensor, tá? Bom, vamos lá. Foca aqui, ó. Vou ligar a câmera aqui, já tá tudo certinho. Vou colocar num X, que é o certo aqui. Beleza? Vocês estão vendo a qualidade que tá a luz aqui, né? Olha, eu tô praticamente no breu. Luz de frente, luz de trás aqui eu tenho. Então vamos lá. Vou começar aqui a filmar. O flash tá ligado, mas não é um flash. Ele não liga uma luz na minha cara, né? Ele acende a tela. Como vocês estão vendo, não sei se o editor consegue colocar a gravação da tela, o que eu vejo, e o vídeo final. Faz isso, editor. Põe um de cada lado, sabe assim? Tipo, o vídeo final, como é que fica, e a gravação da tela, como é que fica, pra vocês entenderem esse efeito que ele fica esbranquiçado. Por isso é interessante eu ficar aqui no meio, tá vendo aqui, ó? Ó, tem luzes aqui atrás. Claro que se eu virar pra cá, vai ficar melhor, porque eu uso essas luzes aqui, né? Essas luzes, elas me ajudam. Se eu viro pra cá, eu tô num absoluto breu. É desafiador, tá? É desafiador. Ó, ó. O que vocês acharam? Vamos falar agora das demais especificações desse cara aqui. Olha só, para isso eu acho muito legal o Color OS, que é o sistema operacional da Oppo, que ele traz um resumo muito bom do dispositivo. Como, por exemplo, aqui no sobre o dispositivo, a gente tem aqui, olha lá, ó, Oppo Reno 14 5G, Color OS 15.0, que na verdade é o Android 15 aqui, né, que tem essa camada da Oppo, né, o Color OS. Aí a gente tem aqui, armazenamento desse cara aqui, ó, é de 512, tá? Lembrando que eles também têm outras opções. Esse cara aqui, 512, e ele tem um processador, o MediaTek Dimensity 8350. Lembrando que a linha Dimensity é a linha principal da MediaTek. Eles têm várias séries. Essa aqui é a série 8000, ele é o 8350, que é um
um processador de 4 nanômetros. Tem a litografia de 4 nanômetros. Vamos testar aqui agora com memória RAM de 12 físico, mais 12 que ele pega emprestado do armazenamento, que é aquela RAM dinâmica. Então, não vamos confundir, tá? Então, 12 físico, que já é bastante, mais 12, tá? A bateria desse cara aqui, ó, é esse número aqui absurdo. 6.000 mAh, tá? 6.000 mAh. Por isso, esse número aqui, gente, aguenta quase 2 dias. Dizem que a média do uso é mais ou menos 3.000. Uma pessoa que usa mais 4.000. Eu uso mais ou menos 4.000 mAh por dia, tá? Então aqui, ó, a gente já passa das 6 da tarde aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem aqui bem o horário. Olha lá, ó, 18h09. Tá com 15%. Por quê? Também tô mexendo nele aqui pra caramba, né? Mas, olha, ó, eu tirei da tomada ontem. Então ele já tá aguentando aí, ó, já tá chegando no final do segundo dia. Então realmente suporta bastante. Pra muita gente vai dar 2 dias tranquilo, tá bom? Câmeras eu já comentei, dianteira 50, traseira 50 aqui, 50 mais 8 mais 50, que eu já expliquei aqui, tá bom? A tela dele tem 6.59 polegadas, tá? Tem refresh rate aqui de 120 Hz, então para quem se incomoda com isso, né? Aliás, acho que deveria mesmo, né? 120 Hz de atualização de quadro, tá bom? Mas vamos testar agora o processador dele. Bora entrar aqui no Geekbench 6 pra gente testar, tá lá, escrito lá Android 15, né? Qual processador que ele identifica como ARM, que é o tipo, né, do processador da ARM, que é um processador ARM, claro. Olha lá. E vamos testar aqui agora, rodar CPU Benchmark. Maravilha, terminamos aqui. Então a gente tem aqui uma pontuação de 1.316 no single core, né? Single core, o score, né? A pontuação. E 3.966 no multicore score, pontuação. E aqui um pouco mais de informação, tudo mais, o kernel. Vamos testar agora GPU, aqui é um pouco mais rápido. Vamos para ele, Solar Bay Extreme. Dar play aqui, virar porque ele fica mais bonitinho nesta posição aqui, ó. E vamos ver a pontuação que ele vai nos entregar. Beleza, tá lá o resultado. Deixa eu deixar ele aqui na condição de vertical, fica mais fácil da gente ler aqui, ó. Pontuação 528, média de FPS 3.70. E aqui tem a questão das pontuações populares aqui, ó. É melhor do que alguns resultados do Samsung Galaxy S24 Ultra. Olha aí. Vou falar de bateria e carregamento agora. Já falei que a bateria tem 6.000 mAh, né? Mostrei aqui sobre o dispositivo. Não comentei que ela é de silício carbono. O que isso quer dizer? É uma tecnologia mais recente, a Oppo já usa em outras linhas. Já mostrei aqui a versão anterior, aqui o 13, que já tem silício carbono. O que o silício carbono faz? Eu consigo concentrar mais capacidade de carga, capacidade de armazenamento de carga num corpo menor. Então, uma bateria menor consegue ter mais capacidade. Por isso, 6.000 mAh. Isso é muito legal. Esse é um ponto positivo. Outra coisa, que a gente consegue carregar esse cara aqui a 80 watts. 80 watts é a velocidade dele por cabo. Inclusive, o carregador vem na caixa, tá? Então aqui está o carregador. Faço questão sempre de mostrar, ó, selinho da dona Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, tá aqui e tá escrito aqui, ó, 80 watts. 80 watts, porque ele vai entregar até 80 watts no carregamento com fio, tá? E se você quiser carregar um outro dispositivo, ele tem o carregamento reverso. Você vai plugar um cabo USB-C aqui, um cabo USB-C no outro dispositivo lá, ele vai carregar em até 13.5 watts. Ele também serve como uma power bank também, com a bateria desse tamanho, né? Falar um pouquinho da estrutura desse cara aqui, que é feita em alumínio aeroespacial, né? Justamente prezando aí pela resistência. Por falar em resistência, o alumínio é aeroespacial, mas a estrutura, eles têm um negócio que eles chamam de amortecimento por esponja biônica. Aí você vai falar, ué, então tô louco mesmo. Tem uma esponja aqui dentro, não é bem isso. Eles têm uma tecnologia justamente para amortecer se caso ocorra uma queda. É como se fosse uma esponja biônica, né? Não é uma esponja física. Ela vai conseguir amortecer essa vibração e reduzir os danos aqui ou neutralizá-los, o que é muito importante, né? Por falar na parte estética, a gente tem aqui uma espessura de 7.42 milímetros.
7,42 milímetros com um peso de 187 gramas, tá? E continuando a falar da parte estética, falar que nessa parte aqui de trás, chamar a atenção para esse efeito prismático aqui, que também está presente no seu outro irmão, no 14F, mas esse daqui, ele tem um vidro especial. Esse vidro aqui, que vocês estão vendo que ele é bem esbranquiçado, mas ele não é apenas um vidro pintado de branco, não. Ele é um vidro que eles conseguem inserir aqui, quase que de forma artesanal, nanopartículas, são micropartículas dentro aqui desse vidro, que dão um toque, só para quem tá aqui, né, tocando vai saber, um toque aveludado no vidro, que é recortado numa peça única. Então é um negócio meio artesanal mesmo, eles fazem numa peça única, são 65 etapas para chegar nessa laminação aqui desse vidro, que vai demorar o dobro do tempo natural de se fazer um vidro para se usar na indústria de smartphones, que vai dar esse acabamento aveludado, com essa coisa realmente parecendo um branco bem profundo, bem assim, leitoso, você não vê que ele tem nenhum ponto de transparência nem nada. E esse efeito aqui, ó, prismático, que segundo a Oppo, é um efeito para lembrar a cauda de uma sereia, né? Lembra um pouco escama de peixe, tá vendo aqui, ó como muda de cor. Vocês também estão vendo outras imagens que foram feitas aqui no estúdio, mostrando esse efeito dessa pintura que realmente é muito bonito, chama muita atenção. Outro detalhe estético aqui é o módulo das câmeras, módulo traseiro aqui, ó. Vocês veem que eles fizeram um esquema aqui que você tem esse vidro que eu comentei e o módulo ele é quase imperceptível, ele tem um degrauzinho, mas é muito, muito menor do que esse que você vê na maioria dos outros smartphones aí. Ele é feito de uma forma para ele ficar meio que invisível. Mas lembrando, aqui nós temos uma câmera telefoto que tem uma lente aqui dentro que é de 3.5x, né, 3.5 de zoom, que é uma lente periscópica, tá? Mas mesmo assim a gente não tem uma lente muito alta, porque a maioria dos módulos de câmera servem para esconder a profundidade da lente, né? Então você tem o corpo mais fininho, mas um módulo de câmera desse tamanho, que às vezes o smartphone fica com o dobro da espessura no módulo da câmera, que é justamente para encaixar a câmera ali, porque a câmera precisa de uma distância. E esse truque do prismático é quando eles põem os espelhos nessa direção e não nessa direção. Porque se fosse nessa direção, você ia ter o zoom desse tamanho aqui, né? Então eles colocam para cá para ter um jogo de espelhos ali dentro. Então aqui realmente eles conseguiram disfarçar de uma forma que fica bastante interessante e só um pouquinho mais espesso do que a espessura oficial do telefone. Muito bem, meus amigos, esse então foi o nosso vídeo aqui, a nossa experiência usando o Oppo Reno 14, a minha experiência no show, fotos noturnas, fiz alguns comentários aqui sobre especificações, né, processador, bateria, tudo mais, questão estética que também é importante, no final das contas, eu sei que vocês se preocupam com isso. Não teve unboxing aqui nesse vídeo, mas para vocês saberem, claro, vem na caixa o carregador de 80 watts, ele tá na caixa, belezinha, como já comentei aqui na parte de bateria, tem o cabo lá também, ferramenta para você ejetar aqui o chip da operadora aqui, lembrando que a gavetinha aqui suporta 2 SIM de operadora, também tem som estéreo, hein? Antes eu nem falava isso, mas agora eu vou ter que começar a falar que ele tem som estéreo, porque tem smartphone que não tem som estéreo mais, né? Pois é, tem som estéreo, então essa parte aí de conectividade e tudo mais é óbvio, Bluetooth, Wi-Fi, tudo, não vou nem entrar muito aqui no mérito não, porque são especificações meio óbvias aqui, mas é isso. Esse cara aqui já está disponível no mercado brasileiro, quero saber o que você achou. Deixa o aparelho aqui, gostou, curtiu, achou bonito. Ah, vem com uma case também na caixa, tá? Caso você queira se proteger, a case é transparente. Você ainda pode exibir aqui a sua cauda de sereia com a sua case transparente que tá aí na caixa, tá bom? Quero saber a sua opinião, comente aqui embaixo. Pra gente é muito importante saber o que você achou do aparelho, os pontos positivos. Você viu algum ponto negativo? Eu quero saber. Comente aqui embaixo, por favor. Não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. O botãozinho tá aqui, ó. Mas já sou inscrito há muitos anos, Danete, mas não está sendo notificado dos próximos vídeos, né? Então, seja notificado dos próximos vídeos, clique aqui no sininho, escolha todos e a gente se vê, e a gente se vê neles se não acabar. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.